O senhor deu uma controlada no tempo. Boa noite a você, querido irmão, querida irmã, que a partir deste momento se une a nós para celebrarmos o terceiro dia da nossa Semana Nacional da Família. E hoje nós temos a presença da Beth e do Beto, da nossa paróquia São José de Piacatu, e eles irão conduzir um momento de diálogo, um momento de conversa com vocês, não é, que estão nos acompanhando através do Facebook, a respeito deste tema da família como igreja doméstica. A família no mistério de Deus, a família no mistério da igreja, a importância da família para a sociedade. E nós queremos dar início a este momento, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos agora a oração da Semana da Família deste ano de 2020. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida, e como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. Que nossas famílias estejam a serviço do vosso reino e cresçam no compromisso de família humana, à luz da Trindade Divina, tornando-se semelhantes na coragem e serenidade de vosso Pai adotivo São José e de vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege as famílias do mundo inteiro. Isto vos pedimos a vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Muito bem, aproveite este momento, você com a sua família, não é? Nesta Semana da Família, nós desejamos que acontecesse este momento, não é? A fim de que
fosse anunciada às famílias das nossas comunidades, das nossas paróquias de Gabriel Monteiro e de Piacatu, o quão importante é a família para a igreja e para a sociedade. Não é? E a importância da família, a importância de nós nos esforçarmos no dia a dia para manter a família no amor, no perdão, na tolerância, no respeito, na entreajuda, não é? E de dar testemunho de tudo isso no dia a dia, é o que nós iremos, não é, ver agora com a Beth e o Beto, não é? A partir justamente daquilo que nós estamos meditando na Semana da Família deste ano, o tema tirado do livro de Josué, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, eu sou o Beto, sou casado há 35 anos e quase 7 meses. Nós temos 2 filhas, Caroline e Cristiane, e uma neta, Júlia. Vemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, que Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, desejando possuir um plano, um projeto de realização do ser humano. Através de uma união sólida, objetivos comuns e uma relação de amor à família. Assim como o próprio Deus, que é uma família em 3 pessoas divinas, o homem criado à sua imagem deveria viver em família, em uma comunidade de amor, já que Deus é amor e o homem lhe é semelhante. Boa noite também, né? E a gente não iniciou uma oração porque o padre já fez a oração, mas eu queria nesse momento pedir também a Sagrada Família para que nos abençoe e abençoe todas as famílias do mundo. Como o Beto falou aqui, que Deus criou o homem, a mulher. Deus também, ele teve uma família e ele escolheu uma família. Ele quis ter uma família, habitar nessa família, encarnar no meio do povo. E essa família é a família de Nazaré, aonde ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está em Lucas 2, 52. Se vocês quiserem conferir, é ali que fala, né, esse versículo aí muito importante, que ele crescia. E os nossos filhos também têm que crescer numa família também, com a sabedoria, procurando ter a sabedoria divina, né? Estatura e graça, servindo a Deus. Nesse documento, A Alegria do Amor, no capítulo 3, número 66, o Papa Francisco diz: aliança de amor e fidelidade, do qual vive a Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família, tornando-a capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, não obstante da sua fragilidade, pode se tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Eu vou fazer uma pergunta apenas para a gente refletir aqui. O nosso lar está sendo um santuário de vida? Nós estamos buscando a santidade para os nossos lares, na nossa vida e nossas famílias? Então nós temos que refletir como que está sendo o nosso lar, dentro da nossa casa,
como que os pais estão sendo para os seus filhos, se nós estamos buscando tudo isso. Porque os pais é o exemplo. A família é chamada no Concílio Ecumênico Vaticano II de Igreja Doméstica. E outros documentos vêm retomando que a família fundada em Jesus Cristo é a pedra angular, é uma pequena igreja doméstica, uma comunidade de pessoas de fé, esperança, amor, reunidas em nome de Deus, que celebra diariamente um culto à vida e o amor recíproco, louvando a Deus pelo amor de Cristo que os reuniu. Como pequena igreja, a família cristã, à semelhança da grande igreja, é chamada a ser sinal de unidade para o mundo e a exercer, deste modo, seu papel profético, testemunhando o reino e a paz de Cristo. São João Paulo II, na carta às famílias, chamou a família de santuário da vida e patrimônio da humanidade. E ele disse: a família é uma comunidade insubstituível por qualquer outra. Através da graça santificante do sacramento do batismo e do matrimônio, assim nós somos chamados a santificar as nossas famílias. A nossa vida matrimonial, nós somos chamados, e somos também chamados a santificar a família, e assim nós santificar o mundo. Todos que receberam o batismo, esse sacramento do batismo é chamado a isso. E nós estamos fazendo o nosso dever de batizados? Na Irlanda, no Encontro Mundial das Famílias, no mês de agosto de 2018, uma das mensagens do Papa São Francisco foi que os nossos gestos têm que ser humildes, simples e de perdão, renovando dia a dia. Esses gestos são um fundamento sobre o qual se constrói uma vida familiar cristã sólida. Os filhos aprendem a perdoar quando veem que seus pais se perdoam entre si. E ainda diz: se compreendermos isso, poderemos apreciar a grandeza da doutrina de Jesus sobre a fidelidade do matrimônio. Em Efésios 6:4 diz assim: pais, não deem motivo de revolta contra vocês. Crie e eduque seus filhos conforme o Senhor quer, corrigindo conforme o Senhor quer. Então, o que quer dizer isso? Que nós, pais, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que fazer o nosso lar, Cristo tem que ser o centro. E nós passar isso para os nossos filhos, que Cristo é o centro. E nós temos que ajudá-los, defendendo eles, ajudando eles, assim, para eles fugir do pecado e do mal do mundo. E também ajudá-los nas suas necessidades. Os pais têm que fazer isso. E não podemos ter medo de ajudar nossos filhos. É muito importante. E uma igreja doméstica é assim. Dialogar com os filhos, ajudar na hora que eles precisam, conversar com os seus filhos, respeitar, tudo no diálogo e no respeito, um respeitando o outro. Então, essa pequena igreja doméstica, ela tem que ser uma comunidade de fé, esperança, amor, oração e serviço.
fé significa acreditar em Deus, acolher o seu projeto e aceitar o seu plano. Quem acredita tem fé em todos os momentos, alegres e tristes. Muitos já conhecem, assim, a história minha do Beto. Ele falou aqui quantos anos nós temos de casado, mas com apenas 4 anos de casado que eu adquiri essa deficiência visual. As 2 filhas minhas, uma tinha apenas 5 meses e a outra 2 aninhos. Foi assim muito difícil para nós, porque muito pouco tempo, casamento, né? E difícil, mas nós tínhamos fé. Eu sempre fui uma pessoa, desde solteira, catequista, grupo de jovens, sempre tive fé, muita fé em Deus. E continuei, depois de casada, fazendo os meus serviços também, que eu fazia pela igreja. E quando eu fui internada, eu fui em Campinas, internada, a nossa família se separou. Eu fui para o hospital, o Beto ficou em casa, a de 5 meses foi para a casa do meu irmão, que é padrinho dela, e a mais velha de 2 aninhos veio para Piacatu, na casa dos avós. Nós morávamos em Limeira na época. Então separou a nossa família. E o Beto todos os dias me visitando. Foi assim uma fase difícil, mas nós conseguimos vencer essa fase, tendo fé em Deus. Quando eu retornei para minha casa, foi difícil novamente. Porque a de 5 meses, o Beto ponhava ela perto na minha cama, eu acariciava, porque eu ainda estava com sonda, eu estava com o corpo todo deformado, as unhas tinham caído tudo, com curativo, cabelo, olho. Eu fiz 16 cirurgias, então o olho estava... Eles fizeram correção, porque grudou o meu olho. E a minha filha, maior de 2 anos, ela chegava até na porta. Ela tinha medo de mim. Ela não reconhecia mais eu como mãe. E eu sofria muito com isso. Eu não chorava, mas eu sofria, porque uma mãe quer sentir os seus filhos. E eu queria sentir naquele momento o abraço daquela minha filha. Da outra pequenininha do meu lado, tudo bem, mas da outra eu não sentia. E hoje tem muitas mães ainda que querem sentir esse abraço do filho. E muitos filhos também que querem sentir o abraço da mãe. Mas aí, passando o tempo, passando os dias, ela foi reconhecendo eu novamente como mãe. Graças a Deus. Esse período a gente passou. E foi um período assim também difícil, porque o Beto, ele tinha que ser esposo, pai, mãe. Ele que me dava banho, ele que cuidava de mim, ele que ponhava os medicamentos, as refeições, tudo pela sonda. Então a nossa família, mesmo nesse momento difícil, unimos mais. E ele, assim, é um esposo, um pai excelente. E eu falo assim, o que ele disse, quando nós casamos, o sim, e que seria fiel, até hoje ele está sendo. E como a Beth disse, né? Quando nós nos casamos, dia 19 de janeiro de 1985, perante o Padre Miro, eu dei meu sim para Beth, mas não foi apenas só um rito do casamento. Eu falei para Beth e falei para Jesus que eu estaria com ela em todos os momentos da minha vida, e é o que eu faço até hoje. Prefiro que as minhas filhas e a Beth vivem bem, e eu quero cada vez mais contente elas ficam. Esperança.
A esperança está relacionada com o anúncio do reino. Jesus nos dá esperança e é necessário que encontremos Deus nas esperanças cotidianas e nas aspirações das pessoas humanas. A família, o cristão que tem esperança, compromete e nunca desanima. Vive alegre por maior que sejam as suas dificuldades. As pessoas que me conhecem sabem que eu nunca desanimei na minha vida. Continuei a minha vida normalmente, né? Depois foi passando os anos, sempre no médico, mas continuei os meus serviços nas pastorais, não abandonei, graças a Deus. E eu queria viver junto com a minha família. Eu não me acomodei. Passado alguns anos, os médicos falaram assim, você vai perder toda a visão. Realmente, passado alguns anos, eu perdi toda a visão. Pouco que eu tinha, eu ficando 5 anos sem visão. Mas continuei firme com a minha família. Todo mundo é humano e a gente sofre, sim. Eu sofria por não ver minhas filhas adolescentes, que era a fase que estava mais precisando da mãe. Eu não via elas. Elas cortavam o cabelo, mandavam eu passar a mão. Antes de cortar, elas mandavam eu passar a mão, acariciar. Depois que elas cortavam, elas mandavam eu acariciar de novo. Roupas, elas iam sair, elas vinham para me passar a mão, que roupa que elas estavam. Eu não via o Beto também. E era triste isso para mim. Mas eu estava sempre com um sorriso nos lábios. Porque eu confiava, eu tinha esperança. Que Deus ia fazer algo na minha vida. Se Ele não deixou que eu morresse, porque quando eu fui para o hospital, os médicos davam 2 dias de vida para mim. É porque Ele tinha uma missão aqui para mim. E era junto com a minha família, com meu marido e com as 2 filhas minhas. E eu falava assim, eu tenho que continuar para me estender a fé para as minhas famílias também. Para elas perceber que mesmo com a minha doença, Deus ama. Eu tinha muito medo delas não acreditar mais em Deus. De falar assim, minha mãe trabalha na igreja faz tanto e está acontecendo isso. Eu tinha muito medo. Mas não aconteceu isso. Momento nenhum as minhas filhas falaram isso. Ao contrário, elas iam mais seguindo na igreja com nós, cada vez mais, e se apaixonando por Deus, igual eu sou apaixonada por Deus. Eu amo Deus na minha vida e da minha família. E quando foi, aí depois que eu fiquei esses 5 anos, eu resolvi ir aprender o braille. 3 anos fiquei indo numa escola em Rio Preto, aprendi mais algumas coisas lá. E resolvi voltar meus estudos. Depois fiz vestibular e fui para a faculdade. Fiz a faculdade e depois no outro ano eu já estava trabalhando. Infelizmente, desde outubro do ano passado para cá, eu não estou mais. Não sei, no trabalho, era crianças, né, muitas pessoas junto, e eu estava pegando muita infecção no olho. O ano passado, até agosto, eu peguei 3 vezes infecção no meu olho, e eu perdi mais a visão. Aí os médicos falaram que eu não era para trabalhar mais. E não estou trabalhando. Ainda não me aposentei, mas estou assim, de licença. Era para ficar 6 meses, né? Mas com essa pandemia, cada vez eles vão estendendo mais. Fica lá no sistema, jogando um mês e vai indo para frente. E eu tenho esperança que tudo vai dar certo, que eu consigo me aposentar. E eu vou continuar servindo a Deus, que eu gosto tanto. Não vou trabalhar, mas eu vou servir dentro da minha casa, na comunidade, onde precisar de mim. Eu estarei servindo a Deus.
O amor. A família é uma aliança de pessoas a qual se chega por vocação amorosa do Pai. Ao criar o homem, Deus chama a existência por amor e o amor. O amor é vocação fundamental da família. Ela é chamada constantemente por Deus a viver o amor. A família é o berço natural do amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Na família que os filhos aprendem a viver em comunhão e no amor. Aprendam a acolher as diferenças dos outros com amor e ver no irmão o próprio Jesus. Em João capítulo 15, versículo 12 diz: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Lá em casa, eu sou completamente diferente do Beto. Eu gosto de tudo organizado. Se tiver uma caneta em cima da mesa, eu não gosto. É tudo no seu devido lugar. O Beto já é mais light, né? Completamente diferente. Então, nós temos essas diferenças, eu e ele. Eu sou muito organizada, é calendário, é tudo. Eu sou organizada demais. E as filhas minhas também, completamente diferente uma da outra. Uma gosta de abraçar, de beijar. Ela atenta eu, atento o Beto. E a outra, você olha para ela, ela é sorridente, mas ela é mais reservada. Ela fica dando risadas, mas é mais reservada. Então tem essas diferenças na nossa casa. Mas nós sabemos conviver com essas diferenças e nós amamos uns outros. Com essa diferença nós amamos. Isso que tem. E nós servimos. Nós servimos dentro de casa, um com o outro, um ajudando o outro. E também nós servimos na comunidade e na sociedade. Mas há várias maneiras de nós servir, gente. Nós podemos servir por serviço, doação, através de palavras. Nós podemos servir através de oração. E nós também podemos servir, gente, através da escuta. Antes da pandemia, aconteceu uma situação lá em casa. Numa manhã, chegou uma pessoa assim, que eu sou amiga assim, de igreja, mas se foi na minha casa 1 ou 2 vezes, para dar algum recado. E ela chegou, chamou, eu mandei entrar, sentou no sofá. Ela estava passando por umas dificuldades de um parente que morava longe, e ela queria ir para poder ajudar e não conseguia. E foi lá e começou a falar para mim. E eu escutando, e eu pensava, como que eu vou ajudar ela, que eu também não tenho como ajudar, né? E eu escutando ela, e ela falando dos problemas, tudo, e conversava. E ela conversando, e eu só escutando. E ficou ali, acho que 1 hora, mais ou menos, em casa. Sentada. Aí, quando ela foi embora, ela me abraçou e falou assim, foi tão bom eu vim aqui, agora eu estou aliviada. Você me ajudou. Eu fiquei pensando, mas como? Se eu só ouvi ela, só escutei ela, e ela foi embora. Aí a Cristiane estava em casa também, sentada no sofá, e ouviu toda a conversa, e eu falei para a Cristiane, eu não ajudei ela, o que eu fiz? Aí a Cristiane falou, mãe, ela estava precisando de alguém para ouvir. E era isso. E eu ouvi ela. E depois, várias vezes depois disso, nós encontrando assim, na igreja, em alguns lugares, e às vezes em turma, assim, conversando, ela falava assim, ai, mas a Beth me ajudou tanto na hora que eu estava precisando. E o tempo todo ela lembra disso. E eu fico, Senhor, como eu aprendi que a gente ajuda também através da escuta, escutando o outro. Porque ela não esquece disso. E todos os dias, daquele dia em diante, todos os dias ela manda mensagem no WhatsApp para mim, de bom dia. Eu falei assim, então como foi bom para ela? E outra situação aconteceu agora,
teve uma semana que estava muito frio. Foi a semana que fez mais frio. E aí no jornal falou assim que aquela noite seria a noite mais fria. E eu na minha casa tinha uma cabeceira de cama box lá parada, sem usar. Eu entrei em contato com uma pessoa, falei assim: você quer uma cabeceira de cama box? Ela falou assim para mim: eu durmo no chão, mas eu ponho lá encostado na parede e eu ponho o colchão, vai ficar bonito. Aquilo doeu o meu coração, gente. Eu não aguentei aquilo. Eu olhei para minha filha, aí depois eu falei assim para minha filha: eu vou dar, porque lá em casa tem 3 quartos e um é quando chega as pessoas visitam. Eu falei assim: eu vou dar aquela... lá é box, eu vou dar a parte de baixo para ela pôr o colchão dela, que está no chão. E eu pensava à noite o frio que ia ser, né? Aí eu peguei, falei para ela: você quer a parte de baixo de uma cama box para você pôr seu colchão? Ela: eu quero. Fui lá em casa buscar a felicidade. E me agradecia, Deus abençoe, me agradecia. Aí foi embora. Eu olhava no quarto, quando eu passava, eu olhava no quarto vazio, só com o guarda-roupa lá. Mas eu sentia feliz, porque eu tinha ajudado aquela pessoa nesse momento. E a gente não precisa sair buscando serviço para ajudar as pessoas, não. Acontece no dia a dia. Eu dei na minha casa nessa pandemia. Aí, eu agradeci a Deus por aquilo. E agradeci a Deus tanto, gente. E eu não sabia nem quando que eu ia poder comprar de novo. Quando foi ontem, eu comprei novamente. E o quarto está lá prontinho para quando acabar a pandemia, as visitas chegar em casa de novo. Então é dessa maneira que a gente serve. E como a Beth disse, né, eu trabalho na vigilância em Piacatu. E tinha um colega que trabalhava conosco, a mulher tinha o câncer. E eles passavam muitas dificuldades. Aí eu peguei e falei para a Beth, falei assim: Beth, nós tem tanta xícara aí que você quebra e vai sobrando só 1 ou 2, prato, essas coisas. Eu fui na casa deles, não tem praticamente nada. Vamos pegar, né, juntar e nós levamos lá para ele? A Beth falou assim: vamos. E eu, depois do almoço, estou passando em frente ao mercado, um amigo meu que é policial, né, detetive lá, pegou e falou para mim assim: ô Beto, nós todos os anos nós aqui fazemos 5 cestas e doamos para as pessoas carentes de Piacatu, só que a gente não repete a pessoa todo ano. Você não tem alguém? Eu falei: tenho, fulano de tal. Onde mora? Falei o endereço. Eu falei: mas ó, não fala que foi eu que indiquei, tá bom? Não, pode deixar, Beto, eu não vou falar. À tardezinha, vou levar essas coisas para a mulher. A mulher pegou e falou assim para mim: ô Beto, hoje você me fez ficar feliz 2 vezes. Eu falei: mas como? Se eu estou vindo só agora. Não, você mandou dar uma cesta para mim. Então foi que nem a Beth falou, a gente não precisa fazer grandes coisas. Talvez pequenas coisas que você ouve e você indica a alguém, vai ser muito bom para essa pessoa. A oração. Temos que reconhecer que não podemos enfrentar com nossas próprias forças os desafios da vida. Necessitamos da oração. Se não há oração, não há fé viva. Se não há oração, não há vida. A família cristã. A oração nos alimenta a vida e nos fortalece como testemunhas que anunciam o reino de Deus. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada mais um templo onde habita o Espírito.
Isso aqui está no documento do Papa, no capítulo 1, número 29. A oração alimenta a vida. O alimento da Eucaristia nos dá força, estímulo para vivermos a cada dia a aliança matrimonial e tornar o nosso lar uma igreja doméstica. A nossa oração tem que ser pessoal, em família e em comunidade. A oração pessoal. Todos nós temos que fazer a oração pessoal. Leitura, meditação da Bíblia, terço e orações diversas. A oração em família é necessária. Os pais são os primeiros catequistas dos filhos. É muito importante a oração em família. Mas eu vou deixar o Beto falar um pouquinho como que é que ele fazia quando eu estava ainda na cama, para minhas filhas aprender a rezar. Bom, logo que a Beth veio do hospital, da Unicamp de Campinas, que a gente morava em Limeira, a tia Carol, que era 2 anos, Cristiane, 5 meses, eu pegava, todas as vezes que a gente ia dormir, eu colocava a Cristiane no meio da cama, eu, a Beth e a Carol, nós dávamos as mãos e nós fazíamos nossas orações. E com isso, as minhas filhas, vamos falar assim, começou a pegar gosto pelas coisas de Deus. Elas rezavam com nós o terço, ia nos terços, depois que nós voltamos para Piacatu, com os terços que tinha, se não desse uma dezena para elas rezar, ela brigava, principalmente a Carol. E quando a Cristiane e a Carol assim entraram na catequese, elas sabiam muitas coisas que as pessoas não sabiam, porque eu e a Beth, nós falávamos para elas, nós ensinávamos elas em casa. E foi através dessas orações que a nossa família está sempre unida. E nós, elas aprenderam muito com nós, com as orações. Quantas vezes lá em casa nós sempre teve o costume de levantar de manhã, o Beto, antes dele trabalhar, ele já pronta a mesa. No almoço é mesa pronta, na janta também. Então nós comemos, se está tudo ali, todo mundo junto, sentados, em volta de uma mesa, na cozinha, não é em sala de frente à televisão, não. Desde quando nós casamos, é assim. Então, e agora com o celular, largar o celular. A minha netinha, se está lá, deixa o celular para lá, deixa tudo. Estão me ensinando igual. Então, é dessa forma. E elas, pequenininhas, elas queriam fazer a oração antes de comer. E foram aprendendo assim. Nós deixávamos elas fazer as orações antes da refeição. Então, foi aprendendo. E quanto é bom, gente. A família reunida na hora da refeição é uma bênção. Quantos domingos que eu, Beto, a Cristiane e a Carol vem almoçar em casa e nós almoçamos, depois nós ficamos mais de 1 hora sentados em volta da mesa e lá nós ficamos dialogando e nós resolvendo algumas dificuldades, alguns problemas nossos. É ali, na hora que nós estamos, ou na hora do almoço, ou no café da manhã. Então nós estamos ali, nós resolvemos muito, nós dialogamos, nós damos opinião, o que está certo, o que não está errado. É nesse momento. Então, nós temos que estar reunidos, sim, na mesa, sentada, nossas refeições. Então, nós ensinamos muito esse valor para nossas filhas, que tem que ser feito. Oração em comunidade. Participando da oração em comunidade, tomamos consciência da nossa dignidade, aprendemos valores aceitos por Deus. Não podemos deixar de participar da missa, de encontros, novenas, grupos e etc. É uma família que buscamos forças para viver no mundo de hoje, que se aprende os valores de Deus,
amar, orar, ter fé, ter esperança e servir. Como eu falei para vocês, que nós sempre ensinamos o caminho de Deus para nossas filhas e a servir, elas desde pequenas, sempre na missa com nós, e depois foram coroinha. A Carol não tinha nem idade para ser coroinha, só tinha coroinha homem. Aí um dia ela na missa falou assim: mãe, eu quero ser coroinha. Eu falei: mas só tem homem, e você é muito pequenininha. Aí terminando eu fui conversar com o padre. Ele falou: Beth, se você fazer uma roupa para ela, ela vai ser coroinha. Então ela foi a primeira coroinha mulher, lá em Piacatu. Depois foi vindo os outros coroinha, né? E assim, coral da criança, catequese, foram catequista, grupo de jovens, participaram da liturgia, e as duas hoje são cursilistas. Então tudo que eu e o Beto fazia, e elas falavam de pequena, nós também vamos ser. Nós também vamos ser. Então elas viam o nosso exemplo e elas queriam também. E com isso elas aprenderam muito. E participando, aprende os valores do reino de Deus. E um valor que assim foi muito bom que elas aprenderam sobre o matrimônio. A Carol namorou muito tempo. E às vezes tinha pessoas que brincavam: vocês têm que ajuntar. Ela falava: não, eu vou casar direitinho. Ela deu valor a esse matrimônio. Ela falou: eu vou casar direitinho. E uma das minhas filhas, um dia, trabalhando no setor que ela trabalhava, disse que as mulheres, moça que tinha lá, falando sobre matrimônio, virou para ela e falou assim: não casa não precisa casar. E falou um monte de coisa para ela. Ela pegou e virou para esse pessoal e falou assim: eu acredito no matrimônio, no casamento, porque eu tenho um exemplo na minha casa, do meu pai e da minha mãe. Quando ela chegou em casa e falou isso, eu chorei. Eu chorei. Então, elas aprenderam o que nós ensinamos para elas. Então isso é muito importante, dar valor aos sacramentos, ao matrimônio, dar valor à família. É igual nós falamos, a família é a igreja doméstica. Os pais têm que ensinar desde pequeno os filhos. Eu falo assim: se Deus me levar hoje, eu sou feliz. Porque eu fiz de tudo para ensinar minhas filhas como que elas devem ser no mundo, dentro da igreja, dentro da família. Se um dia elas sair do caminho, eu não sei por quem será, porque exemplo elas teve dentro de casa. Mesmo com as nossas dificuldades, nós fizemos de tudo para ensinar elas a servir. No Alegria do Amor, no capítulo 1, número 30, diz assim: como Maria, as famílias são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes, aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo de reconhecer a mensagem de Deus na história familiar. Esse documento aqui do Papa, eu sou muito de comprar documento, gente. E ler. Sou muito. E por isso que às vezes eu fico até triste com a minha visão. Mas eu sou muito, mas eu tenho uma lupa, eu ponho lá, eu leio. Quando saiu, eu já comprei esse documento. Todos os casais tinham que ter. Aqui fala dos filhos, fala da igreja, do matrimônio. Todos os casais tinham que ter esse documento. E aqui no final tem uma oração, que eu vou fazer até um propósito agora com meu marido, que tem essa oração. Nós fazemos oração, mas nós
um propósito com ele de nós fazermos, eu e ele, todos os dias, essa oração que tem aqui do Papa Francisco, está no fim do livrinho. De casais. A oração da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escola do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes de caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, Beth e Beto, recebam neste momento a minha gratidão, a gratidão das pessoas todas que acompanharam, não é, este testemunho, porque o que nós tivemos agora não foi uma palestra, foi um testemunho, e é justamente isto que chama atenção e que leva as pessoas ao questionamento e ao desejo de mudança e de conversão, a força do testemunho, não é? Vocês falaram palavras muito bonitas, sem dúvida, mas a beleza das palavras, ela vem justamente deste fato de que elas estão apoiadas num testemunho de vida cristã e familiar muito concreto e muito verdadeiro, conhecido por todos das nossas comunidades. Então, que vocês possam crescer sempre mais neste amor um pelo outro, não é? Que é tão visível e que é tão bonito, não é? E que este testemunho de amor possa continuar, não é? Chamando atenção e falando alto ao coração das pessoas, não é? Não só que acompanharam esta live, mas as pessoas no dia a dia da nossa comunidade, não é? Desde que eu cheguei por aqui, não é? Me lembro da primeira vez que estive com vocês e sempre, assim, sou grato também a Deus pela maneira também sempre tão carinhosa e assim, bonita com que vocês me acolheram também na família, né? Isto, por tudo nós devemos dar graças a Deus, né? E eu vou neste momento impor a minha mão sobre vocês, e eu peço que aqueles que nos acompanham também pelo Facebook façam a mesma coisa neste momento. Vamos impor a nossa mão direita sobre vocês, Beth e Beto, não é? Mas esta mão direita que eu imponho sobre vocês, na verdade, ela está imposta sobre cada uma das famílias das nossas paróquias. Vocês estão aqui representando as famílias todas de Gabriel Monteiro e de Piacatu, principalmente aquelas que neste momento de pandemia estão passando por dificuldades, estão passando por situações difíceis, porque perderam seus entes queridos, porque perderam o trabalho, porque estão passando por algum sofrimento, não é? Então, que esta Ave Maria, que eu vou rezar sobre vocês agora, ela possa também ser este canal de graça e de bênção para vocês todos que nos acompanham e que estão aqui representados pela Beth e pelo Beto, não é? Que nos dirigiram essas palavras tão inspiradas neste momento.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Sagrada Família de Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Sagrada Família de Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E amanhã, às 7h30, acompanhe também pelo Facebook a transmissão da oração do Santo Terço. Não é? Nós iremos rezar o Santo Terço, colocando nas mãos de Deus, pela intercessão de Maria Santíssima e de seu esposo São José, todas as famílias da nossa comunidade. Então amanhã, às 7h30, a oração do Santo Terço, e na quinta-feira também, às 7h30, a Santa Missa pelas famílias. Não é? Nós iremos também abençoar as velas para aqueles que rezam a Quaresma de São José, a Quaresma de São Miguel, que deve começar agora no próximo dia 15. Então, quinta-feira, Santa Missa e a bênção também das velas para aqueles que rezam a Quaresma de São Miguel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu esposo São José, desça sobre vós e vossas famílias a saúde e a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.